Brasil de Fato Entrevista. Olá, começa aqui o BDF Entrevista e a convidada dessa semana é Irene Vidagallo. Embaixadora, muito obrigada por participar aqui do BDF Entrevista. É um prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência. Obrigada pelo convite. Irene Vidagallo é ministra de primeira classe, o mais alto cargo da carreira diplomática brasileira. Hoje, no Itamaraty, em São Paulo, já representou o Brasil em diversos países africanos, Itália e ONU. Além de especialista em relações do país com o continente africano, é defensora de uma maior participação feminina na diplomacia. Lembrando que essa entrevista está sendo gravada no dia 8 de outubro, horas depois da chegada do segundo voo de repatriação de brasileiros que estavam presos no Líbano e conseguiram chegar aqui em São Paulo. Você estava lá, você viu. Como é que foi para você ver isso e como você avalia o trabalho do Itamaraty nesse aspecto? Olha, eu estava lá vendo descerem aquelas pessoas, muitas idosas, vestidas, né, conforme o protocolo religioso das suas referências culturais. Eu fiquei profundamente emocionada. Eu tirei o óculos para enxugar minhas lágrimas. Por quê? Porque foi talvez um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. A gente tem um trabalho como diplomata que nos distancia das pessoas, né? A gente parece... E ali foi um momento que a gente vê como é importante o que a gente está fazendo. E a minha lembrança foi, poxa, que legal os meus colegas em Brasília, mas os meus colegas no Líbano que estão viabilizando isso. Aqui no Brasil, a gente via ali na base aérea gente de vários órgãos, Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Saúde, Polícia Federal, Receita, todo mundo para preparar e receber aquele grupo. Uma estrutura montada de apoio. Para trazer esse grupo, só tinha os diplomatas lá. Uma embaixada, meus colegas diplomatas e os funcionários do Serviço Exterior e mais os contratados locais que trabalham para conseguir pôr esse pessoal todo dentro do avião. E aí todo o trabalho da equipe, né, em Brasília, que também está preparando isso, é emocionante a gente ver como a gente consegue prestar esse apoio. Quando as pessoas desciam, a emoção delas, várias agradecendo, falavam obrigada para todo mundo que cruzava na pista do aeroporto. As crianças, é emocionante. Uma mulher grávida que chegou, e aí ofereceram uma cadeira de rodas para ela e ela começou a chorar assim, porque é muita emoção, realmente, né? Então, o que para mim foi uma dessas belas experiências que a carreira me permitiu e que eu fico muito orgulhosa do Brasil ser reconhecido internacionalmente, isso é verdade, pelos esforços de repatriação. Nós fomos no nosso avião. No primeiro dia, no primeiro voo, tinha cidadãos uruguaios e hoje havia 2 famílias de paraguaios. Então é esse Brasil grande que, na hora, faz a oferta para os vizinhos. Da mesma forma como em países onde há pouca comunidade brasileira, a gente se beneficia de esforços de outros países. Mas enfim, foi uma emoção estar lá hoje. Bonito de ver e vai continuar, porque foi só o segundo avião e vão vir muitos mais. O governo brasileiro disse, enquanto houver brasileiros querendo vir, nós vamos trazer. Embaixadora, eu queria começar perguntando para você, que é uma pessoa que se dedicou muito na sua carreira à paridade de gênero, a uma maior igualdade dentro do Itamaraty. O que te motivou a isso? Teve algum gatilho? Conta um pouco da sua história. Olha, teve um gatilho até que para mim é bem importante, foi talvez uma coisa que tenha me sensibilizado para essa questão de gênero. Meu segundo posto na carreira foi em Angola, e eu fui para Angola durante o período do auge da guerra, era o auge da guerra quando eu cheguei lá. Que ano que foi? Eu cheguei lá em 93 e saí de lá em 96, fiquei 3 anos em Angola. E naquele momento havia uma discussão em torno de um processo de paz, que era totalmente ocupado esse espaço de negociação por homens. E as mulheres queriam participar do processo de paz. E elas diziam uma coisa, elas diziam, uma mulher não manda o seu filho e o seu marido para a guerra. E essa fala me marcou muito, porque era uma coisa que elas diziam lutando por esse espaço.
Tanto que no ano 2000, eu estou falando ainda da última década do século passado, no ano 2000, a ONU aprova na Assembleia Geral, e depois do Conselho de Segurança, a primeira resolução sobre Women, Peace and Security, Mulher, Paz e Segurança, dando a diretriz de que todos os processos de paz tinham que ter mulheres na negociação. Então, para mim, aquele foi o momento que me despertou para um espaço privilegiado da atuação da mulher na política externa, no sistema internacional. A partir daí, eu fui seguindo o tema e depois houve um segundo momento muito interessante quando eu trabalhei no Consulado do Brasil na Itália, em Roma, e no trabalho consular você atende muito diretamente a comunidade brasileira. E nós, na Itália, temos uma comunidade brasileira muito grande. E o problema das mulheres, a situação de vulnerabilidade de mulheres, essencialmente mulheres brasileiras casadas com italianos, que não são quem tem dupla cidadania, são mulheres que são casadas com italianos. Também uma fragilidade muito grande. Eu acho que esses dois temas me chamaram a atenção. E depois disso, havia um movimento das minhas colegas, entre nós, né, para se discutir a questão de gênero, e eu me juntei a esse movimento dentro do Itamaraty. E aí foi, enfim, no ano passado, em janeiro do ano passado, depois de um movimento de 10 anos das mulheres diplomatas, nós criamos uma associação de mulheres diplomatas brasileiras e minhas colegas me deram, enfim, me convidaram e foi um prazer. Fui a primeira presidenta da Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras, cargo que eu deixei em julho passado, mas continuo de outras formas, inclusive no nosso sindicato, militando a questão de gênero, que é muito importante para o Brasil, a diplomacia internacional, mas em última instância o papel da mulher na política. Agora, falando dentro do Itamaraty, dá para fazer uma comparação desde a época que você começou, no final dos anos 80, começo dos anos 90, até hoje? O que a gente avançou mais e se teve algum eventual retrocesso nesse período? Olha, eu entrei em 84 no Itamaraty. Meu primeiro ano de Rio Branco foi 85, eu tenho 40 anos de carreira. A evolução é total. Naquele momento que eu entrei, nós tínhamos uma série de, vamos dizer assim, simbologias que mostram que a mulher não existia. Então, nós não tínhamos as carreiras no feminino, então era a embaixador, a secretário, a ministro, todos os cargos não usavam o feminino. Quando eu entrei era assim, nós não podíamos usar calça comprida. Então, são coisas assim meio pitorescas, mas que mostram qual era o ambiente daquela época. Eu costumo dizer que quando eu entrei, a questão de gênero não era assunto, a gente tinha que realmente participar daquele ambiente e se mimetizar, porque não dava para singularizar. Agora, você pergunta, houve avanços? Houve. Hoje nós somos a embaixadora, nós temos uma associação, nós temos uma pauta nossa, mas se pergunta, tem retrocesso? Eu acho que o retrocesso não, mas é absolutamente impactante ver os números. Quando eu entrei, as mulheres eram 23%. Na minha turma, nós éramos quase 25%, que eram 10 em 44. Hoje, a percentagem de mulheres, o percentual é de 23%. Então, 40 anos depois, nós não evoluímos nos números. Isso eu acho, não chega a ser, não é um retrocesso porque não houve o avanço, mas é a manifestação de que os nossos avanços ainda são muito no aspecto acessório, mas não estão ainda no essencial, que é uma presença majoritária não, uma presença maior no sentido de uma presença de igualdade dentro da diplomacia. E por que isso acontece? São poucas mulheres que procuram uma carreira diplomática, existem barreiras, um machismo estrutural que impede essa progressão. Eu vi que teve no ano passado uma cota nos concursos, né, de 40% para tentar ocupar, avançar nessa questão de paridade, mas eu queria te ouvir, por que não avançou nessa área? Olha, mulheres não procuram a carreira na mesma proporção que homens. Agora, a gente tem que perguntar por que as mulheres não procuram.
E aí vem a minha resposta, que para mim, o que explica. A diplomacia não é vista como uma carreira para mulheres. Portanto, as mulheres não se projetam na carreira. Ao não se projetarem na carreira, elas não vão fazer o concurso. Elas não têm o sonho de fazer Itamaraty. Então você fala, não, mas, enfim, várias pessoas vão estar assistindo e falando, não, mas tem muita mulher que quer ser. Mas esse número é francamente menor do que o número de homens que quer fazer, porque as mulheres não se veem na diplomacia. Então nós precisamos, em primeiro lugar, mudar essa imagem. Por isso o trabalho que a nossa associação faz, eu acho tão importante. Por isso que estar aqui falando, eu gosto muito de dizer que eu sou embaixadora, eu tenho título, faço questão de usar o título, para que meninas, jovens, estudantes, consigam olhar e falar, há mulheres, é um espaço para mim. Então eu acho que esse é o primeiro componente. Um outro elemento é, hoje em dia, nós precisamos efetivamente fazer ações afirmativas que mostrem que há disposição da estrutura de Estado de acolher mulheres na diplomacia. Para fazer isso, você tem que pôr cotas. A cota é o sistema que mostra haver a disposição de acolhida. Você mencionou que agora foi feita uma cota. Na verdade, não foi feita uma cota. No atual exame, que as notas estão... Enfim, o atual exame agora em 2024, o edital indicava que, para a segunda fase do exame, seriam chamadas 75 mulheres a mais. Haveria a chamada normal de homens e mulheres, mas além desse número, haveria mais 75 mulheres chamadas para fazer a prova, porque há um entendimento que ainda não está consagrado do ponto de vista de estudo, mas há um entendimento de que as mulheres não têm igual resultado na prova de múltipla escolha e que elas têm melhor resultado na prova escrita. Isso é uma coisa que nos vestibulares também já se identificou, então a gente fez uma analogia com o Itamaraty. Essa decisão visa atender essa percepção de que, se a gente der na segunda fase chance para mais mulheres fazer a prova escrita, a proporção será favorável às mulheres. Então, este é o domínio. É uma ação positiva? Sim, sem dúvida, relevante. Muda bastante o número no resultado. Por exemplo, o resultado desta primeira fase que já saiu, se não houvesse, com as 75 mulheres a mais, das quais 35 brancas, 35 negras e 5 PCDs, se não houvesse isso, a proporção de mulheres na primeira fase, nesse primeiro resultado, seria menor que 25%, mantendo a tal dos 23 que eu te disse. Quando a gente coloca essas 75 a mais, a proporção de mulheres que vão fazer a segunda fase sobe para 40. Então, a gente realmente aumentou. Mas, uma coisa importante dizer, essa ação afirmativa, ela não cumpre o seu objetivo maior, que é assegurar maior presença de mulheres, porque essas mulheres podem não ir tão bem na prova. E aí, você não resolve. O que nós entendemos absolutamente essencial é, no resultado final, nós queremos 40% de mulheres, nós queremos 50%, nós queremos 35%, mas assegurar, elas não podem conviver com a ideia do mérito. Se nós fazemos as mulheres fazer prova, o que a gente está dizendo é, você tem que mostrar seu mérito. E veja, quem nos ouve fala assim, mas mérito é importante. Não no nível de nota que a gente tem. A gente está falando de um nível, um exame muito difícil, onde o diferencial de nota é marginal. Então eu não posso dizer que se você tirou x,005 e se você tirou x,15, esse 10% de diferencial de nota é mérito, tá? É marginal isso. Então o que a gente quer é que, de fato, foi muito positivo e vamos ver agora qual vai ser o impacto disso no resultado final, mas o que a gente espera é que o Itamaraty possa evoluir para uma cota no resultado final. A gente quer mais mulheres entrando. E por quê? Porque ter mulheres fazendo política externa, nós acreditamos que produz um resultado diferenciado, né? A gente já viu isso
no setor privado, a gente vê isso em múltiplas áreas de trabalho onde a mulher tem características próprias. E na política externa eu acho que isso também vale. Para encerrar esse primeiro bloco, eu queria te perguntar se o Itamaraty é machista. Muito machista, muito machista. A gente espera mudar isso, né? Ele é machista porque ele não é uma razão dele. Ele reflete uma sociedade. E ele reflete uma sociedade que é machista, patriarcal, misógina. Então, infelizmente, essa é uma constatação, mas que não singulariza o Itamaraty. E o que a gente quer fazer é mudar essa estrutura, como a gente quer mudar essa estrutura na sociedade brasileira. Nós estamos progredindo, sobretudo com as gerações mais velhas, mas eu acho que, infelizmente, ainda nos falta uma liderança que seja mais articulada no sentido de falar e fazer, no sentido de trazer mulheres para o primeiro plano. E aí, para a gente encerrar, te dou só um exemplo. Das 20 maiores embaixadas do Brasil no mundo, só uma é liderada por mulher, que é a Embaixada do Brasil em Washington. As outras 19 são chefiadas por homens. E aumentou com o Lula, né? Eram acho que 13% com Bolsonaro, embaixadas lideradas por mulheres. Aumentou um pouquinho com o Lula, mas ainda deixa muito a desejar, né? Olha, é marginal esse aumento, né? A nossa expectativa era que o presidente Lula e o nosso ministro, em função do discurso de fazer incorporar essa população de votantes, mulheres, né, num processo político, a gente imaginava que a gente fosse ter bastante mais espaço. E isso não se materializou. E para nós, então, significa que a luta continua. É isso aí, a gente encerra o primeiro bloco e volta já. Olá, voltamos aqui com o BDF Entrevista com a embaixadora Irene Vidagalá. Embaixadora, me desculpa a franqueza da pergunta, mas dá para dizer que o Itamaraty é de direita? Ele privilegia mais uma visão mais conservadora do mundo ou há espaço para uma visão mais progressista? Como é que a senhora vê essa situação? A senhora não, você, desculpa. Não, definitivamente eu jamais diria que o Itamaraty é de direita, porque o Itamaraty ele tem uma tradição orientada para a percepção do mundo. E este mundo, ele requer habilidades que não são próprias de direita ou de esquerda. Nós somos uma carreira de Estado. Então, nós, em princípio, a nossa orientação, você pode dizer que é legalista, porque ela é orientada para a percepção do direito internacional. Se você fizer uma vinculação ao direito e forças conservadoras, você vai ter um ponto. Mas nós não, eu não acredito nisso. Eu acho que a nossa visão de organização sistêmica, não revolucionária, né? Porque, enfim, nós não somos, nós vivemos numa instituição que participa de um sistema internacional que não é um sistema revolucionário. Então, não é porque nós somos de direita, nós somos orientados para a conformação sistêmica. Mas dentro dessa conformação sistêmica histórica, nós vivemos vários momentos. Se a gente pensar quando surge a diplomacia brasileira, quando o Brasil se torna independente, nós somos talvez nós temos uma posição odiosa, porque se por um lado a gente vai fazer o reconhecimento do Brasil, porque era preciso obter o reconhecimento internacional, a gente também usa a diplomacia para fazer a legitimação do tráfico de escravo. Isso é absolutamente odioso, né? A gente olha isso e vê qual foi o papel da diplomacia nesse serviço, nesse trabalho. Mas quando a gente passa esses momentos, que são momentos muito ruins da história do Brasil, e o Itamaraty é o reflexo dessa história, a gente vê o Itamaraty até bastante progressistas em momentos mais recentes da nossa história. Um dos momentos é, nos anos 60, todo o processo de aproximação com os países do Novo Mundo, né, do Novo Mundo às independências.
Então, os barbudinhos do Itamaraty, toda a história de aproximação com a África e com a Ásia, num momento em que o Brasil tinha um governo militar. Então, havendo um governo militar no Brasil, a diplomacia até conseguia entender o mundo e que o mundo orientava para outra vertente, e o Itamaraty conduziu o governo brasileiro para essa vertente. Um outro momento que para mim me mostra como a gente está antenado no sistema e, portanto, o que eu vejo como progressista, é todo o debate em torno de temas de direitos humanos, em que, mesmo em momentos em que o Brasil era, vamos dizer, mais refratário a avanços, o Itamaraty conseguiu levar esses avanços para o plano internacional. Então, sem dúvida, nós temos momentos da nossa história que são associados a uma pauta progressista. Se nós vivemos no passado recente, e eu não poderia deixar de mencionar isso, uma aproximação entre uma pauta de extrema-direita do governo Bolsonaro e o Itamaraty, nós também temos que entender que dentro de uma estrutura de funcionários de Estado, você não pode romper completamente, né? A gente tem que estar lá fazendo. Agora, o que você faz é manter o mínimo de dano, contenção de danos. Eu acho que o Itamaraty trabalhou bastante durante o período Bolsonaro, com exceção de algumas figuras que estavam politicamente muito associadas que quiseram se associar muito ao presidente, mas eu acho que o que nós trabalhamos em geral foi numa contenção de danos. Então eu teria dificuldades em sequer me aproximar da sua tese. Eu queria te perguntar sobre isso. Como foram os anos Ernesto Araújo para vocês? Vendo de fora, a impressão que tinha era de rompimento dos tratados ratificados, dos compromissos assumidos do Brasil e uma postura, o Brasil rumou voluntariamente para ser um par internacional em termos de organizações, em termos de compromissos. Como foi estar lá dentro nesse período? Do ponto de vista factual, eu acho que a gente rompeu bem pouco. A gente deixou de ter um lugar presente em negociações importantes, ficou uma cadeira vazia, né? O Brasil não estava lá, e a gente buscou algumas aproximações com alianças tópicas vinculadas a um momento em que a direita ganha espaço e a extrema-direita ganha espaço no mundo. Então era uma diplomacia muito conduzida pela Damares, né? Pelo próprio Ernesto, mas não carregando o Itamaraty inteiro, né? Não houve... Então, se a gente pensar grandes eventos organizados pelo Brasil historicamente, que reuniram o mundo em torno daquelas pautas, o Brasil e o Itamaraty não organizou nada disso. Então, a contenção de danos estava ali, perfeito, né? Então, factualmente, não rompemos e foram aproximações tópicas e que hoje, no novo governo, no governo Lula, já foram, essas sim, desarticuladas. Como era para nós que estávamos lá dentro, né? Eu acho que a maioria de nós estava absolutamente desconfortável. E ao estar desconfortável, nós temos que identificar quem está no começo, no meio da carreira e quem está no topo da carreira. Quem está no topo da carreira é quem tem que dar a cara e que tem que dar a voz. Vários de nós, vários colegas embaixadores, com alguma projeção, se dispuseram a ir para consulados, não quiseram participar de nada, e alguns, politicamente, quiseram se associar ao bolsonarismo. E houve essa associação. O fato é que nós temos, por exemplo, um colega, alguns históricos, colegas nossos que escrevem carta para jornal, fazendo defesas assim sonoras do bolsonarismo, mas aí não é nenhuma pauta que é dada pelo Itamaraty, é meio que você veste a camisa pessoal e faz. No meu caso em particular, eu fiquei em São Paulo e recusei um convite para ser embaixadora, porque eu disse que eu não queria ser embaixadora do Bolsonaro. Onde que era? Não chegou a haver uma negociação de posto, mas um colega que trabalhava com o então ministro França, como eu já articulava o movimento de mulheres, eu acho que eu estava fazendo muito barulho aqui em torno da questão das mulheres,
E acabaram me oferecendo um posto e eu achei por bem não aceitar, porque eu não queria ser embaixadora do Bolsonaro. Mas é uma situação bastante difícil, porque nós somos profissionais da área. Claro, e imagina. Alguém precisa fazer aquilo. E o que acontece? Se você tira todos, imagine só entrando embaixadores políticos. Né? Nós tivemos uma tentativa do Bolsonaro de colocar na África do Sul um pastor, um líder de igreja. Crivella, né? O Crivella. E nós tivemos, enfim... O próprio Flávio, né? E houve a tentativa de mandar para os Estados Unidos. E esses dois conseguiram, enfim, o assunto não prosperou. Imagine embaixadores e embaixadoras políticas, né, frequentando esse espaço internacional. Então a gente tem que acomodar um pouco de resistência, uma contenção de danos, mas também afirmando a nossa vocação com o interesse brasileiro. A não nomeação do Crivella, do Flávio Bolsonaro, entram nessa política de contenção de danos que foi exercida assim, dentro do Itamaraty durante esse período? Ou você pode me dar algum outro exemplo de alguma iniciativa que surgiu que eles gostariam de ter implementado e que acabou não sendo levada para frente? Sobre o processo do Eduardo, eu não sei o que aconteceu. Do Flávio. Não, era do Eduardo, não é? Era do Eduardo Bolsonaro. Agora eu estou na dúvida se era o Flávio ou o Eduardo. O que fazia hambúrguer. O que fazia hambúrguer, eu não tenho informações deste processo. Mas no tocante ao Crivella, a gente pediu ao Agriman, não havia mais nada enfim, no espaço do Itamaraty, o pedido está feito. A questão foi que o governo sul-africano se recusou a dar. E aí, o que pode sim ter sido feito era uma sinalização para interlocutores de quem era a Crivella. Mas, a bem da verdade, no período, e ainda hoje é o mesmo, o embaixador da África do Sul no Brasil, em Brasília, é um dos homens mais poderosos da história do ANC. Enfim, dessa geração dele. Então ele estava totalmente atento. Tanto que meus amigos, pessoas que eu conheço, assim que saiu, eu falei, eu tenho certeza, eu trabalhei muito com a África do Sul, conheço, eu falei assim, eu tenho certeza que a África do Sul não vai conceder esse agrimão. Né? Por quê? Porque havia um movimento, inclusive dos movimentos sociais no Brasil, que tinham acesso ao ANC, estava óbvio que eles não iam dar. E os próprios africanos da região, Angola tinha expulsado... Muito problema com a Igreja Universal, né? E tal. Havia ali um entendimento muito grande entre os africanos de que não era bem-vinda essa influência legitimada por uma concessão de Agriman. Você tem uma história muito bonita com a África. Obrigada. Como que começou, não só a história com a África, mas como é que você entrou no Itamaraty? Você falou que muito menos mulheres procuram essa carreira do que poderiam. Como é que você começou a sua? Eu sou filha de imigrantes, então na minha família não há nada de funcionalismo público, muito pelo contrário, mas eu sempre fui boa aluna e entrei na São Francisco, fiz Direito. E quando eu fui para a faculdade de Direito, eu vi um movimento em torno da diplomacia, não era uma carreira que tivesse no meu radar, mas eu sempre gostei de línguas e sempre gostei de política, sempre gostei de política. Eu era daquelas que me metia para discutir política. Então eu olhei, achei o Itamaraty e falei, tá aí uma carreira para mim, para eu tentar. E vejo que o fato de eu ser filha de imigrantes e de duas pessoas, meu pai e minha mãe, que estavam fora do ambiente brasileiro, eles não tinham noção de se aquilo podia ou não para mim. O que preocupava meu pai e minha mãe era o fato de eu não ter nome e sobrenome e ser uma coisa de elite. Eles tinham claro que aquilo era para uma elite. Então meu pai virou para mim e falou assim, quando eu disse que eu ia fazer prova, ele falou, mas isso não é para você. Eu falei, claro que é para mim, eu vou fazer a prova. Falei, aliás, muita gente pensa isso, né? Que é uma coisa destinada da elite para a elite. Ou não é? Não, o concurso é totalmente transparente, é totalmente isento. E eu fui e fiz e passei. Né? Então eu entrei na carreira porque gostava de política e porque tinha facilidade para línguas e porque um dia na faculdade eu falei, olha, existe uma carreira que pode ser para mim.
depois eu entro na carreira e começo a trabalhar com a África porque eu queria algum destaque. A carreira é muito competitiva. E eu entendi que se eu trabalhasse com relações Brasil-África, eu podia encontrar um nicho que estava completamente vazio. E de fato assim foi. Eu consegui trabalhar logo no princípio, fiz todos os meus estudos e fui logo trabalhar com a África. E dos meus 40 anos de Itamaraty, eu tenho 30 dedicados totalmente, exclusivamente para relações Brasil-África. E nesses outros 10, enfim, por exemplo, o tempo que eu estou agora em São Paulo, eu não trabalho com África, mas de alguma maneira acompanho, né? Então é uma trajetória da qual eu me orgulho bastante. Falando nisso, queria que você falasse um pouquinho como foi estar na África do Sul num momento tão histórico, num momento tão importante, que foi 1 ou 2 anos depois do final do Apartheid, governo do Mandela, e um país em que o resto do mundo olhava assim com aquele temor de que pudesse entrar em convulsão, a revolta da população oprimida durante tantas décadas, e que isso acabou não acontecendo. Como é que foi estar lá de perto, ver isso em loco? Olha, foi emocionante porque eu acompanhava o assunto há muitos anos, né? Antes do o trabalho todo político-diplomático na região que levou à possibilidade do fim do apartheid foi um trabalho que eu acompanhei durante décadas, durante 2 décadas, não, 1 década eu acompanhei isso, que foi de 84 até 94. E esse trabalho dos países da linha de frente, que era Zimbábue, Zâmbia, Moçambique, tudo isso. Então, para mim, quando eu estava na África do Sul e assisti, eu tinha essa memória histórica, eu conhecia aquele processo todo muito bem. Mas talvez o que mais me marcou, e isso para mim foi bem determinante para a minha vida, foi perceber como é que se estava fazendo o processo de transição de um poder branco para um poder negro. Então eu acompanhei tudo que foi feito na universidade no sentido de africanizar os currículos, o que foi feito nas grandes empresas para trazer negritude para a foto, né? E isso era e ver esse processo com todas as suas idiosincrasias foi bem interessante. Por exemplo, a diáspora americana percebeu que havia muito espaço nas empresas sul-africanas para caras negras. E você via, eu podia observar, claro, perfeitamente, que havia um fluxo de gente norte-americana vindo trabalhar na África do Sul porque não havia quadros em número suficiente para fazer aquela foto, né? Então há algumas coisas que são meio até, você fala assim, pô, mas isso é meio hipócrita. Não é hipócrita, foi fruto de um processo. E aí se ia a um restaurante de elite, o governo já era um governo negro, e o restaurante, na hora do almoço em Pretória, tinha negros, porque era o pessoal do governo que frequentava. À noite ele só tinha brancos. Então, olhar isso com olhos racializados, com olho de identificar a cor nos processos, foi bem interessante para mim. Me ensinou algo que depois eu trouxe para o Brasil, que foi a minha percepção da luta contra o racismo. Que já tinha começado, antes de eu estar na África do Sul, eu estive em Angola, durante a guerra, que foi um processo, quer dizer, do ponto de vista de experiência pessoal, a minha experiência em Angola durante a guerra foi mais rica e intensa do que a experiência de estar na África do Sul nesse período, mas do ponto de vista pessoal. Realmente, para a África do Sul, esse momento, talvez um outro componente desse momento muito interessante foi como é que o Brasil e a África do Sul se aproximaram nesse momento. Havia uma história de movimentos sociais, do PT, da central sindical, né, no Brasil, com o ANC e com a COSATU, que é a central trabalhadora da África do Sul e que fazia parte do governo do ANC. Então, ver esse movimento de pessoas do Brasil indo para a África do Sul, como essa aproximação se deu, não mais num território estranho, que era, enfim, onde o ANC podia atuar de alguma forma, mas isso dentro do território foi um momento eu acho, muito positivo para a história do Brasil.
A gente aprendeu muito nesse diálogo. A gente vê que a África do Sul, nos anos 90, era um lugar que já tinha uma polarização imensa. Eu tive lá em 2009 e via muitos afrikaners, a população branca mais segregada, mais que era a favor do apartheid, ainda considerando Mandela um terrorista. Mas a transição ocorreu de forma muito mais pacífica do que se imaginava, a transição do poder branco, racista, para um poder negro. Existem lições que a África do Sul poderia ensinar para o resto do mundo que vive essa polarização agora, essa falta de diálogo, essa falta de esse distanciamento entre as ideologias? Você acha que é possível fazer essa comparação ou foi um cenário muito específico dos anos 90? Olha, foi um cenário muito específico, mas ele não é tão pacífico assim. Porque as lideranças brancas que acordaram alcançar o espaço de uma mesa de negociação, elas só chegam a passar esse processo porque elas perderam uma guerra. E nesta guerra se determinou que a negociação tinha que acontecer. Então, veja, qual é a analogia que a gente pode fazer? Para trazer os dois grupos, por exemplo, no mundo, né, os dois polos, para uma negociação, você precisa perder uma guerra. Esse é o exemplo da África do Sul. Ninguém vai para a negociação porque resolveu ser bonzinho. A negociação ela é fruto de uma guerra anterior. Então, essa desmistificação tem que vir. A gente precisa reconhecer que antes da paz há um processo de guerra. E no caso da África do Sul, os brancos perderam a guerra. Então, quem foi generoso nesse processo, mas não é nem generosidade, porque há uma contagem de ganhos e perdas aí. O sistema internacional pressionou a África do Sul branca para negociar, mas o exército branco foi derrotado, né? E nessas condições, e havia um sistema muito importante de boicote à África do Sul. Então, as lideranças brancas estavam percebendo que eles ficaram sem espaço, então eles foram negociar. E aí a negociação aconteceu porque o sistema internacional exigiu que os negros e os brancos sentassem, mas sobretudo uma pressão para os negros. Era preciso haver um espaço branco naquela negociação. Não se podia, né, ninguém queria que houvesse um só vitorioso. Então, tanto que foi um modelo que depois se manteve na África por algum tempo, com sucessos, mas sobretudo com insucessos, que era de manter o vice-presidente, um dos vice-presidentes do grupo de oposição. A gente está falando de um período que é pós-fim da Guerra Fria. Esse período é muito específico. Então, com o fim do regime, quer dizer, com o fim da União Soviética e com o fim da polarização entre União Soviética e Estados Unidos, o Ocidente e União Soviética, foi possível criar um unipolar que dominou essas negociações na África. Mas veja que quem acompanha um pouco de história da África e dos momentos recentes, no caso de Angola, houve uma pressão para também haver uma composição, aí não era entre brancos e negros, mas era entre dois grupos, UNITA e MPLA, e não deu certo. O Savimbi fugiu, não aceitou a negociação que o sistema internacional estava impondo, enfim, Portugal, Estados Unidos, né? Então, o sistema sul-africano foi muito feliz, Mandela foi um líder capaz, mas não sei tanto se a gente pode falar, olha, os polos resolveram ser bonzinhos e se encontrar. Houve um processo traumático antes. Tá joia. A gente faz uma pequena pausa e volta já. Olá, voltamos aqui com o BDF Entrevista. Embaixadora, o governo Lula, desde os primeiros mandatos, tem uma ambição manifesta de mediar conflitos internacionais, de ter um peso diplomático maior, conquistar um peso diplomático maior para exercer influência em outras esferas do mundo.
tentou fazer já uma mediação do conflito nuclear, da questão nuclear do Irã, por volta de 2010, não foi muito à frente. E agora tenta se colocar como um mediador da questão entre Rússia e Ucrânia, se voluntariou para ser mediador também no Oriente Médio. Qual a sua opinião sobre o assunto? Você acha que o Brasil tem esse peso? Ou o que falta para o Brasil conquistar esse peso e ser visto como um mediador confiável, relevante, levado a sério nesse aspecto? Eu tenho que refrasear a sua pergunta, eu tenho que colocar num outro padrão. Há uma análise que permeia essa discussão, que é crítica à posição do Brasil. As pessoas criticam, né? E quando eu falo grande imprensa, falo analistas, usam essa atuação diplomática no Brasil num tom de crítica. E a sua pergunta orientou para isso. O Brasil tem condições de fazer isso? O Brasil pode? E, no meu entendimento, o Brasil tem a obrigação de tentar contribuir para a paz, por algumas razões que a gente pode até explorar. Mas, essencialmente, a gente tem a obrigação de tentar. Tem um componente nesse debate que mostra um certo, vamos dizer assim, olhar único do Brasil sobre si mesmo. Porque não é só o Brasil que tenta fazer a paz. Há muitos atores no mundo tentando fazer a paz. E parece que é só o Brasil que está chegando e falando assim, eu sou o grande ator internacional que veio aqui propor a paz no mundo. Propor a paz no Oriente Médio, propor no caso do Irã, propor no caso da Ucrânia agora. Há inúmeros esforços internacionais no sentido de trazer paz para ambientes de conflito. E o Brasil tem a obrigação de participar disso. Então eu vejo com satisfação a nossa iniciativa de procurar espaços onde a gente possa agregar alguma coisa. E esse agregar é importante, porque você vai falar assim, mas por que o Brasil vai? Né? O Brasil vai porque a gente tem o que oferecer, e a gente tem alguns componentes a oferecer. Primeiro é uma história de paz que é única, quer dizer, que é bastante reduzida no mundo. O Brasil tem mais de 150 anos sem conflitos. E o Brasil tem um número bastante sui generis de vizinhos com os quais ele tem uma relação absolutamente pacífica. Então o Brasil tem uma tradição de diplomacia de paz que faz inveja a grandes países. A gente tem uma das diplomacias mais reconhecidas no mundo. Veja que quando você fala no sistema internacional, a diplomacia brasileira, até o momento, não sei se a gente vai conseguir manter isso, mas é uma das grandes diplomacias do mundo, como é a diplomacia do Vaticano, por exemplo. O Vaticano é um ente do sistema internacional que atua muito na mediação de conflitos. Então, veja, quando eu ouço a crítica dos meios de comunicação, dos analistas, eu falo, gente, como se fala tanta bobagem, né? O problemático seria se a gente não estivesse buscando dar essa nossa contribuição. E aí, eu acho que a gente precisa, eu falei, o interesse brasileiro, né? Eu gosto de lembrar que o Brasil se a gente fizer uma intersecção entre 3 elementos de poder tradicional, quais são? Território, povo e PIB. Esses são os elementos tradicionais de poder, o poder realista. Se você puser 15 países, os 15 maior PIB, maior população, maior território, você vai ter uma intersecção só de 5, onde o Brasil está. Os outros 4 são Rússia, Índia, China, Estados Unidos e Brasil. O Brasil tem uma característica que o distingue dos demais 4, que é o único deles que não é potência atômica. Portanto, qualquer situação do sistema internacional em que o Brasil tenha que participar de um esforço de guerra, a gente entra numa posição deficitária de poder, porque a gente não tem bomba nuclear. Então veja que para grandes atores do sistema internacional, que o Brasil
E tem outros elementos de poder que são importantes, desde a área da segurança alimentar até a biodiversidade, mas também o seu peso diplomático histórico, a qualidade da sua diplomacia, poderia citar mais alguns. Sendo um ator deste perfil no cenário internacional, vergonhoso seria se a gente se abstivesse de buscar a manutenção ou a construção de um espaço de paz, a redução dos espaços de conflito, porque qualquer ambiente de conflito no plano mundial, o Brasil é certamente um perdedor, porque nós não temos um componente de poder militar que nos eleve à condição que hoje, num ambiente pacífico, nós temos. A gente acabou de ver o final da Assembleia Geral da ONU, com muitas críticas à Assembleia Geral pela sua incapacidade de manusear, gerenciar conflitos. Resoluções sendo ignoradas. Na sua opinião, isso faz sentido, essas críticas à ONU? Ou você acha que ela sempre foi assim, ou está melhor, está pior? Emendando, o que você acha dessa emergência de outros polos de poder no mundo, como a Rússia, a China, a própria Índia e a eventual consolidação do BRICS como uma outra instância de gerenciamento internacional, por assim dizer? Eu vou te responder, mas antes me ocorre um comentário, né? Quem estiver nos assistindo fala, pô, a Irene é só uma poliana, ela diz que tudo está bem, né? Eu sou uma diplomata. Recentemente eu li uma coisa muito interessante escrita falada pelo Villepin, que foi um chanceler da França. E alguém perguntou para ele, quis que ele manifestasse posição sobre o conflito Rússia e Ucrânia, quem tinha razão, quem não tinha razão. E ele disse o seguinte: a história fará depois a análise para dizer quem tinha não. Hoje, o meu compromisso é com a paz. Eu sou um diplomata. Então veja que, para nós que somos diplomatas, que estamos comprometidos com isso, o nosso esforço é no sentido de buscar os espaços em que a gente afine posições, que a gente crie consensos. Diplomata não entra na história para buscar produzir oposições, sobretudo sendo um diplomata brasileiro. O nosso trabalho é nesse sentido. Quando você me pergunta sobre a ONU, antes a gente mencionou aqui o caso de, antes da pacificação da África do Sul, houve uma profunda guerra. Uma guerra em que houve um perdedor. Quando as Nações Unidas são criadas, meados da década de 40, houve perdedores, houve uma guerra muito dura. O que a gente espera é que a ONU consiga se reorganizar sem uma guerra das proporções de uma guerra mundial. Mas que hoje nós estamos na iminência de uma situação assim, a gente vê. É verdade. A gente não pode negar que os conflitos estão escalando e que a gente vai ter uma nova ONU depois de um outro conflito. Eu espero que a gente consiga uma nova ONU com arranjos que não sejam decorrentes de uma nova organização de poder. O fato de ser em Nova York, num dos países que mais polarizam opiniões, atrapalha? Eu acho que não. O cenário ele é difuso, as negociações são difusas. Não associaria a isso, né? Pelo menos não associaria. Mas eu acho que, a despeito da ONU viver um momento hoje muito ruim nos temas associados à guerra e paz, né? Os temas do Conselho de Segurança, a gente tem que lembrar que a ONU é muito mais que isso. A ONU hoje vive um problema associado a recursos declinantes, a menos empenho. Os Estados Unidos com Trump fizeram o desfavor de reduzir participação. Este é um problema que eu julgo bastante sério. Mas nós, o mundo, necessitamos da ONU num número de itens bastante maior que exclusivamente o da guerra. Há recursos declinantes, há menos empenho. Os Estados Unidos com Trump fizeram o desfavor de reduzir participação. Este é um problema que eu julgo bastante sério. Mas nós, o mundo, necessitamos da ONU num número de itens bastante maior que exclusivamente o da guerra e da paz. Este é o traumático. Mas a ONU e os mecanismos multilaterais,
eles funcionam para a manutenção desse planeta do tamanho que é, bilhões de pessoas morando. E a gente vive num estado de alguma regularidade, com spots, né, com lugares mais tensos, mas com alguma regularidade, porque existe um sistema que funciona. E esse sistema ainda é o da ONU. E isso me leva para a dimensão para a resposta subsequente, que você me perguntou sobre os outros organismos que começam a se formar. É natural que num mundo com tantas complexidades, cuja complexidade se avoluma dia a dia, né? Hoje nós temos novos temas, por exemplo, inteligência artificial, você precisa regular a inteligência artificial, enfim, tem sempre um novo tema que você precisa tratar no sistema internacional. Mas nesta complexidade, é natural que a ONU só não possa ou não seja mais o espaço exclusivo de negociação. Há outros espaços de negociação e aí eu vejo com muito bons olhos o surgimento de outras iniciativas. E as iniciativas, de novo, uma certa miopia da crítica brasileira, enfim, certa não, é uma miopia muito marcada. Não é só o Brasil que está participando de novas plataformas de negociação internacional. Há inúmeras outras plataformas internacionais que estão sendo criadas por atores regionais, por atores temáticos, e que esse processo, então, de uma multiplicidade de plataformas, ele ocorre no mundo inteiro, com vários agentes, e que alguns deles o Brasil não faz parte. Portanto, é da complexidade do sistema, é do interesse do Brasil, que é um major player, a gente tem que entrar. O grande problema para nós, e que eu vejo assim como diplomata brasileira, é a miopia do crítico. Os críticos e as críticas brasileiras, né, não vamos reduzir só ao masculino, também há uma agenda política muito forte que faz com que a diplomacia brasileira precise ser diminuída. A diplomacia é um fator de soberania estatal. Portanto, reduzir o espaço diplomático é reduzir a nossa soberania. A quem interessa fazer isso? A quem interessa reduzir a diplomacia brasileira? Interessa a todo mundo que não quer um Estado forte. Todo mundo que quer um Estado mínimo em que o Brasil não vai exercitar a sua potência. Porque eu te mencionei todos os elementos da potência brasileira. Se você reduz o Brasil, tudo que a gente viu no golpe da Dilma, tudo que a gente viu de reduzir, enfim, tirar competências na área industrial, na área de ciência e tecnologia, o que foi o governo Bolsonaro, reduzir nossas capacidades nacionais. E quem fez a grande redução do espaço diplomático brasileiro foi o Ernesto Araújo e a equipe dele. O chefe dele prestava continência à bandeira americana. Então, nós vivemos um momento hoje com o governo Lula, e me dá muita tristeza ver o papel dos críticos à diplomacia brasileira, que eles estão fazendo um desserviço à expressão da soberania brasileira. Aproveitando, só para a gente encerrar esse bloco, eu queria te ouvir sobre a expansão que teve no governo Lula do número de embaixadas no Brasil, especialmente na África, lugares que nunca haviam tido embaixada e representação diplomática, passaram a ter. O quanto isso importou? Olha, ter representação é muito importante porque é você mostrar a face. Diplomata, ele informa, negocia e representa. A diplomacia existe quando ela é representada. Então, estar numa embaixada é importante. As embaixadas que foram criadas na África têm um custo operacional baixíssimo comparado, por exemplo, aos nossos grandes palácios, Palácio Panfili em Roma, tem um custo operacional muito maior do que o conjunto das embaixadas todas abertas. Portanto, o aspecto financeiro é irrisório e não devia nem entrar na pauta. É só de gente que não sabe analisar que fala isso. O que me causa mais dificuldade, aí falo como corpo dos diplomatas, é que as embaixadas foram criadas, mas elas não foram, e logo na sequência veio o governo Dilma, depois o governo Temer, depois Bolsonaro, elas não têm capacidade estrutural para agir. Então nós estamos lá, mas estamos diminuídas. A diplomacia está sendo afetada por um Estado mínimo, que não nos deixa estar presentes onde a gente tem que estar. A gente não tem orçamento para representar o Brasil que a gente é. A gente não tem
corpo de funcionários em número sequer próximo ao necessário para defender nesse mundão o que são os interesses de 200 milhões de habitantes. Embaixadora, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer estar aqui com vocês. E esse foi o BDF Entrevista dessa semana. A gente volta na semana que vem com outra entrevista. Um abraço.